queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de uma passagem que está em Lucas capítulo 16. Nós vamos estudar essa passagem porque ontem nós estudamos a dracma perdida, no capítulo 15, e a parábola da dracma perdida, ela está entre 39 parábolas que existem no Novo Testamento. Essa é uma posição teológica, né, que eu tenho. Existe uma posição teológica que o Novo Testamento contém 40 parábolas, que é um número muito sugestivo na Bíblia, né, esse número 40. Porém, outro posicionamento teológico é que existem 39 parábolas e uma narrativa real, formando 40 narrativas. Eu concordo com esta visão, é a visão, né, que eu adotei. Esta narrativa que nós vamos ler hoje, do rico e do mendigo, é uma narrativa real, descrita pelo Senhor Jesus, quando ele explica o que é o inferno e como é o inferno. O inferno existe e ele é dessa maneira. É o Senhor Jesus falando. Nas parábolas anteriores, o Senhor Jesus fala sobre salvação. Quando ele fala de uma ovelha de 100 perdidas, de uma dracma de 10 perdidas, de um filho de 2 perdidos, do homem rico e do administrador que não sabia administrar, que não era fiel na administração. Nessas 4 parábolas ele está falando a respeito de salvação, arrependimento, conserto e retorno. Então arrependeu e foi possível começar novamente, como por exemplo quando o filho volta para o pai, e o pai o recebe num abraço, o recebe com alegria, com festa, com emoção, com choro de alegria, com música e celebração, porque ele estava morto e voltou a viver, ele estava perdido e foi encontrado. E aí a gente fala assim, mas não estava. Será que essa era a notícia que o pai tinha? Não. Quando a gente lê o capítulo 16, especialmente nessa narrativa, a gente entende que o Senhor Jesus estava falando de morte eterna e de vida eterna. Então aqui, a partir do versículo 19, ele descreve um homem rico que se vestia muito bem, se alimentava muito bem e usava o recurso dele com ele, ou seja, dá a entender aqui que ele não precisava de nada. Quando a gente lê o versículo 21, a gente vê que o Lázaro, que a gente ainda não falou dele, desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa desse homem. Era um desejo, não diz que esse desejo estava sendo cumprido, ou seja, muito provavelmente não sobrava nada. Ele usava tudo que era dele com ele mesmo e não era da conta de ninguém, porque esse dinheiro é meu, esse recurso é meu, eu que conquistei, ninguém tem nada a ver com isso, né? E no versículo 20, a gente vê descrito um outro homem que, ao contrário do primeiro, ele não é rico, ele é mendigo, ele não tem saúde, muito provavelmente ele se veste com trapos, ele não tem casa para morar, ele não tem nem alimento, mas ele tem um nome. E o nome dele é Deus é o meu auxílio. Então, tudo o que ele tem é Deus. E eu entendo que nesse texto aqui, o Senhor Jesus está fazendo uma analogia com a nossa vida. Nós, que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, devemos ter a nossa fé bem posicionada, a nossa confiança bem posicionada em Deus, porque Ele é única e exclusivamente o nosso auxílio. A força do nosso braço não nos garante salvação. O teu conhecimento, o quanto você é formado, tudo que você sabe na vida, a posição social que você tem, absolutamente nada disso lhe garante a salvação. Não constrói nada do lado de lá. Em seguida, a gente vê no versículo 22 que aconteceu com o mendigo a mesma coisa que aconteceu com o rico. Ambos morreram. Ou seja, nesse ponto a vida dele se tornou exatamente igual. Um era muito rico e morreu, o outro era mendigo e morreu também. Ocorre que após esse episódio da morte, abre-se, né, então, uma passagem para um outro lugar. E nesse outro lugar, ao entrar, o mendigo foi levado por anjos, ele fez um caminho, uma trajetória, foi levado por anjos até um lugar chamado o seio, o colo de Abraão, o aconchego de Abraão, que é como se chamava o céu, né? A presença de Deus naqueles dias. O rico, que também morreu, foi sepultado.
É engraçado que a Bíblia não fala se o mendigo foi sepultado, né? Provavelmente nem sepultura esse homem teve. O corpo foi jogado por ali, né? E ele, ao ser sepultado, ou seja, mostra que a vida não acaba aqui, porque quando começa o versículo 23, fala, no inferno, estando em tormento, ele levantou os olhos, ou seja, não foi o corpo dele que foi para o inferno, foi um conteúdo do corpo. A Bíblia explica que nós somos um espírito, que temos uma alma, que habitamos um corpo. O corpo fica aqui. Porém, esse espírito e essa alma, a alma também acaba, né? O que sobra é o espírito, porque a alma é a capacidade que nós temos intelectual, é a capacidade emocional que nós temos e é o que pode nos aproximar de Deus ou nos distanciar de Deus. Por isso que lá no Salmo 103, o salmista fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele quem te salva. Ou seja, dependendo do jeito que a gente age emocionalmente, racionalmente, nós nos distanciamos de Deus e levamos todo o nosso corpo, inclusive o nosso espírito, para a perdição. No inferno, o rico, no inferno, o rico estava em tormento. Então, o inferno existe. E não é um lugar bacana. O inferno é um lugar de tormento. Lá ele levanta para os olhos, ou seja, ele está embaixo, ele olha para cima. E ele vê ao longe, muito, muito, muito lá em cima, Abraão e Lázaro confortado no seio de Abraão, no colo de Abraão. Então ele clama e fala, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Eu quero grifar aqui misericórdia e clamar, ok? Então clamando disse, tem misericórdia de mim. Que o Lázaro molhe a ponta dos dedos na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Outra coisa que tem lá no inferno são chamas, segundo o Senhor Jesus, o autor da fé, aquele que consumou, que realizou o sacrifício para nos salvar, que pagou a conta no nosso lugar. Ele está afirmando isso. E o Abraão fala de um jeito assim generoso, porém ele fala não, né? Nem um pouquinho. O que o rico está pedindo aqui é um pouquinho de refrigério, é um pedidozinho dele, uma gotinha seja atendida. E o Abraão fala não. E ele fala, olha, lembre-se de que na vida você recebeu os seus bens, ou seja, a tua confiança estava depositada nos seus bens e lá você construiu muita coisa, mas aqui você não tem nada construído. A consequência dos seus atos em vida construíram nada aqui, né? Então, hoje, ele não vai ter nenhum clamor. Isso também nos ensina que nesse lugar, que é o lugar onde a gente vai, não é mais hora de clamar. A gente estudou isso na reunião de intercessão hoje. Nós estamos muito ambientados com a oração, com o clamor, com a súplica, e essas atividades devem ser realizadas hoje. Hoje nós devemos orar, hoje nós devemos clamar, hoje nós devemos suplicar, porque depois que a gente cruza essa porta não adianta mais pedir, porque lá as coisas não se alteram, lá não há mais mudança. Quem está em um lado está nesse lado e quem está do outro lado está do outro lado. Isso é confirmado no versículo 26, quando o Abraão fala que quem está de lá não passa para cá e vice-versa. E ele simplesmente não atende o clamor. Em seguida, posteriormente, lá no 27, ele suplica, ele implora, ele faz uma súplica, que mandes o Lázaro, eu quero que o mandes para a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos. Ele quer que o céu realize um milagre. No inferno não é mais lugar para clamar por milagre. O lugar para clamar por um milagre é hoje, aqui, do lado de cá, conforme o Senhor Jesus está nos ensinando, ok? Eu quero deixar claro que
A gente tem poucos minutos para estudar esse assunto e que dá para falar horas sobre isso aqui. Porém, eu estou levantando apenas os pontos mais importantes para a gente conseguir elaborar o raciocínio do que essa narrativa está nos ensinando, ok? No inferno, o rico lembra que tem família. E ele, por amor à família, fala assim, opera um milagre para que a minha família não venha para cá. E aí ele recebe uma outra recusa, porque lá ninguém atende oração. E ele confirma que ali é um lugar de tormento. O Abraão diz não, sem dizer não, dizendo assim, eles têm Moisés e os profetas, que eles escutem. Você e eu também temos Moisés e os profetas. Nós temos Moisés, os profetas e o Novo Testamento. Esse texto está falando da Bíblia. Você quer ir para o céu? Leia a Bíblia. Ela vai te indicar o caminho. O caminho é o Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala em todos os livros. Até quando ela não cita o nome do Senhor Jesus, ela está falando do Senhor Jesus. E ele diz, siga esse caminho que você vai chegar lá no céu. Agora, o caminho que o rico viveu, e ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele confiava nas riquezas. Porque ele não construiu nada do outro lado. Enquanto o Lázaro também não foi para o céu porque ele era pobre, passava fome e estava doente. Isso não é garantia de céu para ninguém. Ah, eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho. Não. Garantia de céu é aceitar ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. É confiar no sacrifício que ele realizou. Aqui, quando ele insiste, ele fala, envie alguém dentre os mortos, porque se alguém dentre os mortos for falar com os meus irmãos, eles vão se arrepender. E aqui eu quero te lembrar que o Senhor Jesus realizou esse milagre. Ele enviou uma pessoa dentre os mortos, além dele próprio. Ele ressuscitou um homem chamado Lázaro, igualzinho o da parábola, que não é parábola, né, da narrativa, que ele emitiu muito antes de ressuscitar Lázaro. O Senhor Jesus ressuscitou um Lázaro, para que, vendo esse homem ressurreto, se arrependessem. E a gente sabe que muitos não se arrependeram, inclusive tentaram matar de novo Lázaro, porque por causa dele muitos se convertiam, né? E o que eu quero deixar claro aqui nessa noite é o seguinte, o nosso Deus, ele nos ensina, através do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, que existe uma hora para se arrepender, que o inferno existe, o inferno é real, e que se nós nos arrependermos e voltarmos no momento chamado hoje, para Deus, ele nos receberá, ele aceitará o nosso arrependimento. Aqui no versículo 30, o rico fala de arrependimento, mas no inferno já não é mais hora de se arrepender. E o inferno existe, e a salvação é simples, e a salvação é gratuita. O que mais eu quero falar nessa noite é que nós estudamos há um tempo atrás o livro de Romanos, e lá em Romanos capítulo 1, versículo 31, a gente viu o conteúdo do coração daqueles que não confiam em Deus. Presta atenção nisso. Uma dos problemas, né, que acontece no coração de quem não confia em Deus é não ter afeição natural, é não sentir compaixão de ninguém, é não se preocupar com o outro de jeito nenhum, a dor do outro não te incomodar. E eu quero chamar a tua atenção que, diante da existência do inferno, nós, que somos cristãos e cremos no inferno, não podemos deixar de nos compadecer do outro. A gente precisa informar ao outro a existência desse lugar. E que para não ir para esse lugar, porque ninguém é obrigado, ninguém precisa ir para esse lugar. Obrigado vai ser quando cruzar a porta, se não tomar as medidas corretas aqui. Mas ninguém precisa, não é necessário que as pessoas vão para o inferno. Não é necessário que as pessoas sejam condenadas. Mas é necessário que a gente abra os nossos lábios e que a gente conte a novidade, a boa nova. A boa notícia é que, apesar de haver inferno, que é um lugar muito real,
que é um lugar de arrependimento, é um lugar de arrependimento tardio. E que se nós mudarmos a trajetória da nossa vida hoje, e se você contar para os seus familiares, se você contar para aqueles que te cercam, se você contar para os outros que esse lugar é real, mas você não precisa ir para lá, aceitando ao Senhor Jesus, depositando a nossa confiança, obedecendo ao Senhor Jesus, porque depois que Ele nos salva, Ele nos faz salvadores também. Ele quer que a gente leve essa notícia boa como uma mensagem boa para outros, porque se nós tivermos a salvação só para nós teremos esse coração aqui que não tem afeição natural, que não se importa que o outro vai para o inferno. Não, não é um problema meu. É sim. Porque quem confia em Deus não tem esse coração. E nós estudamos isso nessa noite por 3 razões. Primeiro, para saber que o nosso Deus aceita o nosso arrependimento. Ele não vai jogar o teu pecado na tua cara. Ele vai simplesmente te receber e te limpar, se você se arrepender. Segundo, o nosso Deus, ele nos ensina que a hora de se arrepender é agora, que o momento de orar é agora, e que ele ouve hoje a oração e atende. Depois, ele pode até ouvir, como ouviu aqui, o Abraão escutou, mas não atendeu. E terceiro, que nós temos uma responsabilidade que o Senhor Jesus passou para nós. A responsabilidade de compartilhar essa informação de modo a que outras pessoas não precisem conhecer esse lugar chamado inferno. Esse homem rico, ele amava os irmãos dele. Mas ele, muito tarde, descobriu que poderia salvar os irmãos dele. Nós não estamos na condição desse homem rico, nós estamos aqui. E nós podemos salvar outras pessoas se compartilharmos essa informação com outras pessoas. O Senhor Jesus nos impede de conhecer esse lugar. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.